Salve, salve amigos! Salve, salve galera ligada aqui no canal. Salve, salve Coloradagem. Vamos falar então mais do Internacional que deve anunciar após os finais dos campeonatos estaduais um zagueiro. O zagueiro já está contratado pelo Internacional e é nessa janela, né, que envolve times que estão disputando aí as finais do campeonato estadual ou jogadores que atuaram nas finais aí do campeonato estadual. Um zagueiro também já esteve muito próximo do Internacional, mas os detalhes acabaram impedindo que ele fosse contratado pelo Colorado. Se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like, comente, compartilhe. Vamos falar muito aí do Colorado. Bom, o Internacional deve anunciar nas próximas semanas um zagueiro, né? O jogador está envolvido nas finais dos campeonatos estaduais, né? Não se sabe ainda qual é o nome do zagueiro, mas se mapeia o zagueiro da Chapecoense e os dois zagueiros do Novo Horizontino. Só que um deles, né, que é o Dantas, esse está indo para o Fluminense, tá? O outro zagueiro é o que está em vias de ser contratado pelo Internacional, mas já tem informação que ele vai para o futebol da MLS. Tá? Então tem essas informações aí que estão circulando. O fato é que a direção já fechou um zagueiro e esse zagueiro só será anunciado a partir do domingo, né? Quando termina os campeonatos estaduais. É um zagueiro já com uma rodagem, né? E já com passagem também, né, por Série B, por campeonato forte, então é mais um zagueiro para completar o número, né? Não é um zagueiro que chega a nível de titularidade, é um zagueiro que chega para concorrer titularidade com o Félix Torres, para brigar com o Félix Torres ali pela titularidade, visto que, né, o Internacional tem agora um problema, né, que é a questão numérica na sua defesa, né? Desde a saída do Vitão, o Inter teve um déficit além de qualidade, também de quantidade, né? Porque perdeu o zagueiro, trouxe um outro zagueiro, né? Trouxe o Félix Torres, mas o Félix Torres vem, né, numa questão técnica muito abaixo em comparação, claro, óbvio, ao Vitão. Então há essa necessidade de o Internacional trazer um zagueiro com esse gabarito, né, para lutar pela titularidade. O Inter tentou o zagueiro Joaquim, revelado no Santos, né, que está no Tigres do México, né, já faz 2 temporadas que está lá no Tigres do México. O Inter chegou a acertar com o Tigres liberaria ele por empréstimo, e enfim, todas as etapas com o time mexicano já estava superada, só faltava o acerto com o jogador. E aí, por questões financeiras, o Internacional acabou não fechando com o zagueiro Joaquim. Então, é um zagueiro que chegava nessas características, né, muito semelhante às características do Vitão, um zagueiro que chegaria para ser titular do Internacional, e é um zagueiro jovem, né? Então agregaria muito qualidade aí para o time do Internacional. Seria o perfil, né, que a diretoria do Internacional estava procurando, e justamente ali com o técnico Paulo Pesolano, né? O Tigre está com excesso de estrangeiros no seu elenco, e para o Tigre seria interessante ter o jogador atuando, ter o jogador jogando, para daqui a pouquinho, numa possibilidade aí, negociar o jogador. Só que, enfim, acabou não fechando essa negociação entre o nosso glorioso Joaquim e o Internacional, mas o Inter segue monitorando. Então vai ficar tudo para a janela do meio do ano. O Inter acredita que no meio do ano vai conseguir ter mais possibilidades, principalmente porque a oferta é maior. É final de janela europeia, então tem muito jogador que está com o contrato encerrando, já podendo assinar pré-contrato agora. Então o Inter está trabalhando nessas questões aí. Como o Inter tem uma situação financeira bastante complicada, né? O Inter não consegue fazer tanto aporte financeiro para conseguir contratar jogadores. Então vai ter que ser nesse molde mesmo, né? Vai ter que trazer o cara. Obviamente que o cara não vai chegar a 100% de graça, né? Porque o cara tem que receber as luvas, né, para poder assinar o contrato. Então, através das luvas, mais ou menos um pagamento de um passe. Claro que essas luvas elas não são pagas na hora que o jogador é contratado, e sim, ela é diluída ao longo do período de contrato do jogador. Por exemplo, se o jogador assina por 3 anos,
Ele assina contrato por 3 anos, dentro do salário em carteira, dentro do direito de imagem, há também um percentual das luvas, que aí é parcelado. Por exemplo, o cara vai receber 1 milhão de luvas, né, e aí tu divide esse valor no período de contrato ou coloca esse valor ao longo aí de 1 ano, de 2 anos, enfim, tudo depende da negociação, e é isso que o Inter está tentando fazer, né? Nesse mercado agora de janela de meia temporada, que é onde, né, o Inter vai tentar fazer negócios. Está sondando mercados sul-americanos, é importante a gente falar que o Inter tem um número alto, né, de estrangeiros, teria que abrir mão de algum estrangeiro para conseguir, né, agregar todos dentro do plantel, então também é uma situação que a diretoria do Internacional tem tomado muito cuidado em relação a essa situação. Então a tendência é trazer um zagueiro brasileiro, né, que atue na Europa ou que atue em outro centro, que tenha o seu contrato se encerrando agora na metade do ano. Bom, a Federação Gaúcha de Futebol soltou uma nota, né, nessa quinta-feira, com preocupação em relação a toda a desconfiança tida aí nessa semana, em relação às possibilidades de trazer representantes, observadores de fora do estado para ficarem observando como vai decorrer o VAR, como vai decorrer a arbitragem no estádio Beira-Rio do próximo domingo. Isso tudo está acontecendo por conta, né, da forte reclamação do Inter em relação ao que aconteceu no último domingo. Importante salientar, tá, gente? Importante salientar que o que o Inter reclama, além de ser a expulsão, né, do Arthur, que poderia ter sido expulso, como poderia ter levado cartão amarelo, né? O pessoal às vezes não entende muito quando a gente fala que ele deveria ser punido, né? Não poderia nem sequer ficar sem marcar a falta. O lance ficou sem falta. A bola acabou saindo pela linha lateral, o lance ficou sem falta. Tá? É uma dividida, é sem querer, mas é falta. Falta também é sem querer. E no momento que o jogador coloca esse braço assim na frente para tentar se defender, ele está correndo o risco de machucar o adversário. Né? E foi o caso que acabou acontecendo. Pegou no rosto do Rafael Borré. O que o Inter reclama é o áudio do VAR. Quem escuta o áudio do VAR dá a entender que quem faz a infração é o Borré. Eu falei nos outros vídeos, se dá mais 2 minutos de VAR ali, de câmeras, ele daria um jeito de marcar um pênalti para a equipe do Grêmio. Para o pessoal ter a real ideia, a real noção do que aconteceu, foi um chute feito pelo Arthur, a bola já tinha espirrado no Rafael Borré, e os dois jogadores, claro, estão andando. Se o Arthur não tivesse maldade, como o Arthur estava por cima, dificilmente ele iria levar pior. Não tem como ele levar pior, porque ele saltou, o jogador do Internacional está escorregando, ele não ia levar pior. E ali, se ele não bota o braço na frente, muito provavelmente a interpretação seria de pênalti. Os dois seriam esbarrando, muito provavelmente a arbitragem ia dar pênalti. Só que ele coloca aquele braço na frente. O braço sem necessidade. Ah, mas ia machucar o Arthur. Quem disse isso? Quem disse isso? Se o Borré estava em queda e o Arthur bateu, né, a parte aqui da lateral aqui da perna, bateu no peito do Borré e o braço pegou no rosto do Borré. Quem garantiria que não ia acertar? Enfim, né, às vezes o pessoal distorce um pouco as coisas. Mas eu acho que essa é a principal reclamação do Inter. A falta do cartão amarelo, a falta de critério da arbitragem. A falta de critério da arbitragem. Outra situação também que o Inter reclamou bastante é que o pessoal está dizendo, mas em lance de cartão amarelo ele não, como é que é? Ele não pode corrigir, ele não pode intervir. Aí o pessoal também tem uma interpretação completamente errada do protocolo do VAR. Se o VAR entender que aquela jogada ofereceu um risco para o adversário, ofereceu um risco na jogada, a dividida foi muito forte, aquele braço foi muito forte, tanto que o Daniel Bins fala, tem um braço muito forte na jogada. Ele pode recomendar ao árbitro ir no monitor e olhar com o protocolo de cartão vermelho. E aí cabe ao árbitro de campo dar o cartão vermelho ou não. Ele pode dar o cartão amarelo nesse tipo de situação, tá?
Não é só porque o cartão foi dado cartão vermelho, ele pode corrigir. Não, o protocolo diz, o VAR pode acionar em caso de conduta violenta, excesso de força, enfim, esse é o protocolo, isso que diz a lei do VAR. E aí cabe ao árbitro decidir ou não. Por isso que tem muita gente que diz, quando ele vai no VAR, ele vai dar o cartão. Aí é árbitro bunda mole, aí é árbitro que não tem convicção nas suas ideias. Foi o que aconteceu na partida do ano passado, né? Não sei se foi do ano passado, foi do ano retrasado, eu não sei, que teve aquele lance do Café Aguirre com o jogador do Grêmio, que agora não vou me lembrar, acho que é o Comum Salve, tá? O VAR chamou o árbitro. O árbitro foi ao monitor, analisou e o árbitro de campo entendeu que não foi pênalti. Ele bancou que não foi pênalti. Para mim foi pênalti, tá? Para mim foi pênalti. Achei que o Café chegou atrasado na bola. Mas enfim, tá? Isso é que tá em discussão. Isso é que está em discussão, porque tem muita gente que quer ter razão na discussão. O que a gente está falando que eu estou falando nos meus conteúdos o Daniel Bins, ele não pode decidir se o Anderson Daronco pode ou ir ou não ao VAR. No momento em que ele diz que tem um braço muito forte na jogada, já origina uma conduta violenta. Então ele tem que chamar o árbitro de campo e o árbitro de campo que tem que decidir. Se o Daronco disser o seguinte, não foi falta para cartão vermelho, foi falta, mas não vou dar cartão, beleza, segue o jogo, segue o fluxo. O que se discute é que o Daniel Bins analisou e ele tomou a decisão de não solicitar o Anderson Daronco para visualizar. E ele disse até que o Borré vai de encontro ao braço do Arthur e não o Arthur coloca o braço para se proteger. Já ouvi muitos jogadores de futebol falar, cara, quem jogou futebol sabe que aquele braço ali não é um braço para simples defesa. Aquele braço ali é um braço para machucar o adversário, para tu te impor em relação ao adversário. Sabe quando o adversário vai te quebrar e tu dá uma pegada no adversário? É isso, é essa a resposta. O Arthur ficou com medo de se machucar e ele colocou o braço. Antes tu te machucar do que eu me machucar. Então quem passa aí pelo meio do futebol sabe que isso realmente aconteceu. Mas enfim, acho que é melhor fechar esse assunto de arbitragem, que está dando muita discussão ainda em programas, nas redes sociais, enfim, o pessoal está muito intempestivo, não está entendendo os motivos, e aí fica aquela guerra de narrativa. Beleza, pessoal? Então tá, te inscreve aí no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa teu like, comente e compartilhe. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!